e falar agora de eleições. Se a disputa para o governo de São Paulo acontecesse agora, Tarcísio de Freitas teria 37,8% dos votos para a reeleição. Dado do Instituto Paraná Pesquisas. Vamos com o Misael Mainetti, que vai trazer os números aqui para a gente. Fala, meu amigo, bem-vindo. Oi, Evandro, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. O Instituto Paraná Pesquisas lançou, portanto, alguns cenários e, sem perder tempo, a gente começa com esse ao governo do estado de São Paulo. Se hoje Tarcísio de Freitas, Geraldo Alckmin, Pablo Marçal, Alexandre Padilha, Paulo Serra se candidatassem, como é que ficaria aí para o governo do estado de São Paulo? Tarcísio de Freitas venceria com 37,8%, em seguida Geraldo Alckmin com 24,7%. Pablo Marçal aparece com 16,2%, Alexandre Padilha 4,8%, Paulo Serra 3%. Não sabe ou não respondeu 4,5% e nenhum branco ou nulo 9%. Uma informação importante que eu adiciono aqui nessa conversa: na última sexta-feira o candidato Pablo Marçal foi considerado inelegível, então ele não pode se eleger aí durante 8 anos, mas a pesquisa já tinha aí, protocolado os dados dele, mas essa é uma informação importantíssima, é lógico, para a pesquisa. Agora, num outro cenário estimulado, onde o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não se candidate, não tente uma vaga aí para o governo de São Paulo, como é que ficaria a situação? Ricardo Nunes aparece ganhando com 27%, encostado nele Pablo Marçal 25,6%, Márcio França com 17%, Alexandre Padilha 6,3%, Paulo Serra 5,1%, não sabe, não respondeu 6,8%, nenhum branco ou nulo 12,2%. De novo, ressalto, aqui Pablo Marçal aparece em segundo lugar, mas ele está inelegível durante 8 anos, de acordo com a Justiça Eleitoral. Mais dados aí dessa pesquisa: foram 1.650 eleitores em 86 cidades de São Paulo, de 20 a 23 de fevereiro. O grau de confiança é de 95%, uma margem estimada de erro de aproximadamente 2 pontos percentuais. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Misael Mainetti? Um abraço para você. José Maria Trindade, essa pesquisa ela traz esse dado interessante, de um bom arranque do governador Tarcísio de Freitas, o que indica que uma possível saída dele no meio de um mandato ou aqui do estado de São Paulo para concorrer à presidência da República poderia fazer com que essas pessoas falassem: olha só, tá vendo, a gente apoiou ele, mas ele não pensava no estado de São Paulo, e sim em já concorrer ao governo federal. Um exemplo aí do que aconteceu com o João Dória lá atrás, quando era prefeito e quis concorrer a governador. Como é que se avalia essa situação? Porque a avaliação das pessoas é bastante positiva nesse momento. Quanto mais o governo do atual, do presidente Lula, cai em popularidade, aumenta a pressão para que Tarcísio seja o candidato. E o que a gente escuta aqui nos bastidores, inclusive de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, é de que ele começa a trabalhar o processo de organização da direita. E ele dá sinais de que não vai desistir disso. Ele vai ser candidato à presidência da República. O presidente Lula foi, na época que estava inelegível, preso, candidato a presidente. Ele chegou a ser candidato. Então, a estratégia é a mesma. E colocar ali na vice alguém de confiança, que pode ser, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo, como vice. E aí, lá ele seria impugnado e ficaria o vice Eduardo Bolsonaro como candidato. Em política, às vezes, perder também é ganhar, porque mantém esse bloco, esse grupo unido. E presta atenção que essa chapa foi apresentada sem os 2 grandes players. O presidente Lula, a gente não pode descartar a liderança e a possibilidade dele numa eleição. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em campanha, está rodando o Nordeste, esteve agora com aliados em Pernambuco, está girando, Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama também, fundando aí PL Mulher pelo Brasil inteiro em campanha. Os 2 não vão constar na chapa, se isso acontecer, se esse cenário progredir, mas os 2 serão os grandes eleitores e movimentarão essa campanha eleitoral. Os 2, de um lado e de outro, estando na chapa ou não. Não é surpresa o Tarcísio estar na frente, me surpreende o Alckmin.
O Geraldo Alckmin também me surpreendeu. Coloca ali os números mais uma vez, né? Que a gente tem o Tarcísio de Freitas e o Geraldo Alckmin. A gente consegue jogar aí na tela para as pessoas acompanharem? Coloca aí então, por favor. Ele aparece com quase 40% e o Geraldo Alckmin, né? Que durante tanto tempo, né, fez história aqui no estado de São Paulo, tem um gás ali, ó. Um gás reservado de 24,7%. Pablo Marçal com 16,2%. Um dado interessante também, se a gente pensar no nome dele para o governo de São Paulo depois de concorrer à prefeitura, mas, por enquanto, segundo a Justiça Eleitoral de São Paulo, ele está inelegível. Alexandre Padilha com 4,8% e o Paulo Serra, que foi prefeito de Santo André por 2 mandatos, com 3%. Não sabe ou não responderam, 4,5%. Ninguém, ou branco ou nulo, né? 9%. Como é que você avalia essa disputa, hein, Gustavo Segré? E essa força que o nome de Geraldo Alckmin ainda tem aqui no estado de São Paulo? O Geraldo Alckmin fez um bom governo do ponto de vista da gestão, contas equilibradas. Então, deve ter uma parte do eleitorado que lembra dessa gestão e devemos lembrar que ele assume a governação quando falece Mário Covas. Ele era o vice de Mário Covas. E não me parece que alguém que está na vice-presidência do país seja motivado para concorrer no governo de São Paulo, até porque Alckmin, até pelo que eu lembro, tem mais de 70 anos. Então é uma questão de, será que precisa fazer isso? E a resposta provavelmente seja não, não precisa. Tarcísio de Freitas tem uma gestão que está sendo muito bem avaliada pelo eleitor do estado de São Paulo. E a dúvida aí é, se tiver alguma necessidade provocada pelo pedido do presidente Bolsonaro, que foi quem colocou ele como candidato ao governo do estado, para disputar a presidência, vai colocar ele numa sinuca de bico, porque o que eu faço? Tarcísio, né? Vou na reeleição de São Paulo, que pareceria, pelo menos até agora, mais fácil, ou vou disputar a presidência e resigno uma reeleição praticamente, até agora, garantida. E aí é dificultoso de responder. Mas ainda mesmo assim, falta muito. O Pablo Marçal não pode hoje concorrer. O Padilha já perdeu aqui no estado de São Paulo algumas eleições. E o Paulo Serra fez um bom trabalho em Santo André. Ele estava com uma boa avaliação, ele foi inclusive reeleito, agora não conseguia voltar e por isso deixou o páreo para um candidato que ganhou. O candidato dele, Gilvan, ganhou. Mas não é conhecido no estado de São Paulo. Sim. Então, quando você tem uma boa imagem, mas não é conhecido, é muito mais fácil que uma péssima imagem, mesmo sendo conhecido. Mais fácil reverter uma questão de conhecimento que de má imagem. Mas a dúvida é, Tarcísio, será que vai topar? E aí me parece que depende mais do presidente Bolsonaro do que dele. Ah, com certeza, né, Piperno? Não vejo um movimento do Tarcísio de Freitas sem que o presidente Jair Bolsonaro dê o aval. Sem dúvida, até porque ele é uma das franquias do bolsonarismo. Aliás, eu acho até que é o nome mais graduado da direita hoje, fora, né, do eixo familiar e do presidente Bolsonaro. De qualquer forma, o que me chama a atenção não é nem o fato do Alckmin estar em segundo, porque, afinal de contas, Geraldo Alckmin é o personagem que mais tempo governou o estado de São Paulo em todas as eras. É o fato de que o governador Tarcísio, com esses 37%, ele mais ou menos que iguala a votação dele em primeiro turno em 2022. Ele teve 42 e pouquinho. Se a gente transformar isso em voto útil, vai ser mais ou menos isso. Ou seja, até agora não houve, de acordo com esse levantamento, nenhum ganho significativo. Naquele momento, Rodrigo Garcia foi o terceiro colocado e, como agora, o terceiro é o Pablo Marçal. São políticos de perfis mais ou menos, de perfis ideológicos mais ou menos próximos. Então, isso aqui em São Paulo, essa pesquisa mostra que, em relação a isso, o eleitor se moveu muito pouco. Me chamou a atenção também, né, na pesquisa mais ampliada, a simulação que eles fizeram, Evandro, para o Senado, Eduardo Bolsonaro, destacadamente à frente, no segundo lugar, Derrite, muito próximo do ex-jogador Raí. Ganha, remate. Olha só, o governador Tarcísio, ele tem praticamente uma reeleição garantida. Então seria um movimento muito arriscado para ele sair à presidência, a não ser que seja um chamado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao meu ver, quem vai definir o candidato da direita vai ser o próprio Jair Bolsonaro. Primeiro,
Se ele, de fato, continuar inelegível, né, aí ele vai direcionar o canhão para quem ele quiser. Mas não basta só o Jair Bolsonaro dar o aval, né, apoiar determinado candidato. É lógico que isso é uma condição necessária, mas não é suficiente, Evandro. Precisa ter a tal da identificação orgânica com o Bolsonaro. A gente viu isso na eleição para prefeito aqui em São Paulo. O Jair Bolsonaro formalmente apoiou Ricardo Nunes, mas o bolsonarismo comprou Pablo Marçal. Então tem que ocorrer para a direita chegar forte em 2026 esse casamento de Jair Bolsonaro dar o aval, apoiar formalmente, mas esse candidato também ter uma identificação orgânica com o bolsonarismo. Essa é a condição suficiente, claro, na hipótese de Jair Bolsonaro permanecer inelegível.